Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Nessa nessa terça-feira pela manhã, 30 de agosto do ano de 2022, minha gente. Estou aqui diretamente do Estúdio 7, eu, o John, como diretor de imagens, a Gardênia como profa assistente. Vamos juntos aqui até às 9 horas da manhã com a disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Estamos falando aqui de setores da atividade econômica e vamos aqui calibrando na nossa transmissão, beleza? Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente pelo chat do YouTube e também pelos polos que se conectam conosco aqui pelo chat do IPTV. Profa Fabiana, lá de Buriti dos Montes, a profa Emanuela, câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela? João, falando de Jackson. Jackson, tô aí ali no secretariado. Pode ampliar aí, John, por favor. Vejam só, eu tô vendo aqui Buriti dos Montes, Ilha Grande, Landry Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré e Rio Grande do Piauí conectados conosco. Ainda há pouco estava Joaquim Pires, não sei se eles se desconectaram aqui. Beleza? Estamos falando de macroeconomia, setor primário, secundário e terciário neste momento da aula, 30 de agosto do ano de 2022, ok? Vamos adiante. Então, só um minuto, beleza. Ei, John, tá no ponto aí o compartilhar a tela? Pode ser qualquer uma das duas aí, pode ser qualquer uma das duas. Oi? Do site, isso, beleza. Opa, Joaquim Pires acabou de se conectar conosco. Já estou vendo aqui no chat do IPTV, Joaquim Pires. Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar aí as suas observações, dúvidas, exemplos pelo chat do IPTV. Bacana? Ok, beleza, pode ser essa aí. Muito bem. Vejam só, o John está compartilhando uma tela aqui que a gente gerou aqui a partir do site do IBGE. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui na tela para ficar melhor para vocês darem uma olhada. Essa tela, ela está mostrando o número, né, de informantes aqui. O número de informantes, ou seja, o número de informantes de produtores de galinhas poedeiras e de ovos produzidos, não é? Nas granjas, ok? Então, vejam só, é trimestral. Eu estou comparando nessas duas colunas, janeiro, fevereiro e março do ano de 2021, e janeiro, fevereiro e março do ano de 2022, né? Essa segunda coluna é do começo desse ano. E vejam, quando eu vou olhar aqui, o comportamento das granjas. No Brasil, o número de informantes, ou seja, de granjas que informaram seu volume de produção de quantidade de ovos no Brasil, nós tivemos aqui, no primeiro trimestre, em janeiro, fevereiro e março de 2021, nós tivemos 1.907 informantes. Sacam isso? 1.907 granjas informando a produção de galinhas poedeiras e de ovos no Brasil, ok? Quando a gente vai para um ano depois, janeiro, fevereiro e março do ano agora de 2022, a gente vê que os números de informantes reduziram
foi para 1.873. Ou seja, tem granja que não informou. O que aconteceu? Será que quebraram? Será que fecharam essas granjas? A gente vem num período de pandemia, e aí isso pode ter gerado um certo reflexo nesse sentido. Eu tenho esse número mais geral do Brasil de informantes de quem produz galinhas poedeiras e ovos. Percebam, eu estou falando de setor primário e eu escolhi um elemento, que é galinhas poedeiras e ovos. Né? Aqui em Rondônia, a gente teve 9 granjas informando em 2021, 8 granjas informando em começo do ano de 2022. No Acre estabilizou. No Amazonas tínhamos 31 granjas informando e um ano depois temos 26. O que foi que aconteceu com essas outras? Será que fecharam? Será que não divulgaram os seus números? Né? Aí fica a questão que merece, pode ser uma investigação. Olhem como essas coisas elas podem nos ajudar a entender o tema da pesquisa de vocês, né, do projeto de pesquisa de vocês. Eu olho para esse dado aqui no Acre e digo, oxe, informaram 3 grandes granjas, informaram a produção de galinhas poedeiras e de ovos. Em 2021. Em 2022, caiu de 31 para 26. O que aconteceu? Sacam? Pode ser motivo de uma pesquisa, de uma investigação. Né? Aí Roraima, Pará se estabilizou, Tocantins, Maranhão também. Piauí, nós temos 12 granjas informando o número de galinhas produzidas e de ovos, galinhas poedeiras e de ovos. Estabilizou, ninguém fechou ou todo mundo continuou informando no Piauí. E aí temos os dados aqui dos outros estados, né? De todos os estados aqui. Produção de ovos de galinha, ok? Aí eu tenho também aqui uma outra variável. Eu gerei também uma outra tabela a partir dos dados do IBGE falando de galinhas poedeiras e de produção de ovos. Olha como é interessante, porque de repente vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em finanças no setor de granjas, produção de ovos caipira, sacam? E quando a gente olha para esses dados, a gente consegue perceber um pouco mais especificamente do comportamento do setor primário e bem específico, produção de ovos nas granjas. Então, quantidade de ovos produzidos, percentual geral, né? Aqui nas unidades de referência, né? Essa tabela não me mostra muita coisa. Né? Só um minuto, eu tenho aqui, olhem só o detalhe. Eu vou ter nos primeiros trimestres, só no Maranhão não houve todo mundo que informou o volume de produção, sacam, de ovos caipira, da produção de grãos de ovos caipiras em todos os estados. Aí aqui tem algumas notas, né? As galinhas poedeiras, aí aqui tem algumas informações sobre esses dados aqui, ok? Vamos. Ei, John, passa para outra tabela para a gente dar uma olhada. Eu estou saindo do mercado de análise de número de ovos de galinhas produzidos. Vai lá para outra tela, né? Para outra tabela lá. Né? O John vai abrir aqui para compartilhar com vocês. Né? Não, mas espera aí. Ela já estava aberta. Foi? Pois a gente tem que calibrar de novo aqui. Espera aí. Só um instante.
Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra tabela, e aí ela é mais ampla. Essa tabela fala do setor primário como um todo. Ó, deixa eu ampliar aqui. Número de informantes, quantidade de animais abatidos, carcaça, tipos de rebanho, segundo unidades da federação. Eu vou aumentar um pouco mais para ficar melhor para vocês lerem. Primeiro trimestre de 2022. Eu tenho aqui, ó, os informantes Brasil e a região e todos os estados. Eu tenho a quantidade de animais abatidos, bovinos, por estado, o peso total das carcaças em quilogramas, não é? Eu tenho suíno, produção de frangos. Vamos olhar o Piauí, como é que ele está aqui. O Piauí são 31 informantes. Nós temos aqui 19 quantidades de animais abatidos no Piauí, bovinos. Foram abatidos 19.527 cabeças de gado, foram abatidos no estado do Piauí. Essa outra coluna é o quê? É o peso da carcaça desse gado que foi abatido aqui no Piauí. 3.742.052 quilos de carcaças desses 19 mil animais abatidos aqui no Piauí. Eu estou falando de bovino. Se a gente for para a produção de suíno, o que é que acontece aqui no Piauí? Piauí foram abatidos, só um minuto, foram abatidos 7.439 suínos. O peso em carcaça desses animais foi de 292.704 quilos de carcaças de suínos. Se eu for para frango aqui, o Piauí está 19, se eu for para frango, foram abatidos de frango no Piauí 1.335.665 frangos foram abatidos aqui no Piauí. Isso deu em quilos 2.980.243 mil quilos de frangos abatidos nas granjas aqui no estado do Piauí. Olhem como pelo IBGE eu consigo olhar o setor primário. Eu desci para a produção de bovino, eu sei quantos foram abatidos, pelo menos os que foram, vamos dizer, fiscalizados, os que foram registrados. Eu consigo ver a quantidade de bovinos que foram abatidos, os quilos de carcaças a partir desses abates. Eu consigo ver a produção de bovino, de corte, suíno e frangos. E eu consigo olhar isso por estado. Sacam isso, minha gente? É muita riqueza de detalhes, de dados, e isso eu tenho por... Olha aqui, a quantidade de animais abatidos, bovinos, abatidos por unidade da federação. Esse gráfico aqui, ele é massa. Olha só. Quem é campeão aqui? Mato Grosso do Sul. Olha a barra aqui do Mato Grosso do Sul, é a penúltima. Olha como a quantidade de bovino abatido. Né? Ó, deixa eu ver aqui. No primeiro trimestre de 2022, janeiro, fevereiro e março. Bovinos abatidos. Cadê o Piauí? O Piauí está bem aqui. Entre Maranhão e Ceará. Olha o Piauí aqui. Nosso volume, ele é baixo. Sacam? Olha o Pará. Olha a Bahia um pouco mais. Minas Gerais bastante. Rondônia também tem um bom abate de carne bovina. Mas o Rio Grande tem bastante. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Goiás. O Distrito Federal quase nada. E o Piauí é quanto? Deixa eu ver aqui. Quantos a gente consegue abater? Piauí está na faixa menos de 200 mil. Bem menos. Ok?
as unidades aqui, olhem aqui o Piauí, como é que se comporta. Aqui é a nossa capacidade de abate de bovino. Mas se eu descer mais aqui, eu consegui, a gente extraiu aqui dados do IBGE também de suíno, ó, cabeças de suínos. Ó, olha aqui que interessante, olha como o gráfico é completamente diferente. Deixa eu mostrar aqui bovino novamente. Olha como a produção de bovino ela é ampla, né? Ó, no Brasil, ó, todos os estados têm um determinado volume maior ou menor de produção, de abate de gado. Olha de suíno aqui, minha gente. Nós temos o maior produtor de suíno do Brasil. Opa, olha aí, batendo ali nas raias aqui, deixa eu ver quem é que está mais. Epa, Santa Catarina. É a grande produtora de suíno. Aí eu tenho Paraná, Rio Grande do Sul. Olha aqui, Piauí, bem pouquinho. Piauí, ele produz bem pouquinho. A barra é bem pequenininha de suíno no Piauí. Sacam isso? Olha que massa. É muito interessante esse dado aqui da agropecuária. E aqui nós temos também de frango. Olha a produção de frango no Piauí também muito pouquinho. Nós temos poderíamos ter muito mais a crescer. Olha aqui, o Paraná é o campeão na produção de frango nacional. Paraná, e a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Piauí, muito pouquinho também. Temos espaço para crescer. Tá bom? Abate de animais nos últimos 16 trimestres. A gente está voltando aqui muito no tempo, né? Olha aqui por trimestres aqui. Esse dado aqui ele é mais difícil da gente visualizar, porque ele é muito grande, esse número. Por trimestres, suínos, ok, tudo bem. Ok, John, pode voltar a imagem aqui para mim. Aqui, minha gente, se a gente souber pesquisar no site do IBGE, percebam, a gente consegue extrair muitos dados que nos ajudam a olhar para o mercado. Batendo no Piauí, eu já sei que Piauí, por exemplo, a gente tem muito a crescer. A gente tem uma produção relativa de bovino para abate, mas a gente tem muito a crescer suíno, a gente tem muito a crescer na produção de frangos. Tá bom? Olha, a gente fez aqui uma radiografia do IBGE, usando o IBGE para olhar o setor primário especificamente. Produção de ovos de galinhas e abate de gado, suíno e de frango, dados do Piauí e dados dos demais estados da federação e do Brasil. Ok? É muito massa, é muito interessante isso. Eu posso fazer esse recorte para várias atividades, por exemplo, na indústria florestal, no extrativismo florestal, no mineral, dá para extrair esses dados. Dá para extrair esses dados da indústria, no comércio e na prestação de serviços. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. O Jackson tá falando de mim, viu, John? Tá falando de mim, o Jackson. Bom dia, Ariel. Dá uns 3 pulos aí, Ariel. Que aí tu esperta. Railan, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindos. Vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Muito bem. Minha gente, vamos falar agora e tratar agora de papel do Estado na economia, né? Isso aqui é muito importante de vocês entenderem, meus caros futuros técnicos em finanças, porque dependendo de como a economia esteja se comportando, isso vai afetar a área em que vocês possam estar trabalhando como futuros técnicos em finanças. Sacam isso? A gente acabou de olhar aqui o mercado de produção de ovos. Eu acabei de mostrar para vocês aqui o mercado de abate de bovinos, suínos e de frangos. Dependendo de como esses mercados estejam se comportando, o faturamento pode aumentar e pode cair e, de repente, vocês podem estar trabalhando em uma granja ou num frigorífico desses, ou numa fazenda dessas, como futuros técnicos em finanças. Sacaram? Então, vejam,
as metas da macroeconomia, e a gente viu, a macro, ela estuda a produção total da economia, ela vai estudar o nível de preços total da economia, ela vai estudar o nível de emprego e desemprego total da economia. Então, essas metas da macroeconomia elas podem ser atingidas, não é? A gente viu na aula passada, a gente tem que trabalhar pensando em gerar pleno emprego, a gente tem que trabalhar pensando em estabilidade, né, da economia, crescimento econômico. Esses são objetivos de qualquer economia. Eu estou falando de Brasil, estou falando de Argentina, eu estou falando de Estados Unidos. Então, percebam, nós temos aqui, quando a gente atinge essas metas, elas são grandes promotoras da estabilidade e da qualidade de vida para a população como um todo. Então, vejam, só para dar o exemplo, se a gente consegue, no Brasil, garantir o pleno emprego, a garantia do pleno emprego, ela faz com que as pessoas tenham oportunidade de trabalho, vocês, futuros técnicos em finanças, vão conseguir estar trabalhando em uma determinada empresa ou organização, vocês vão estar trabalhando, ganhando renda, isso pode, aquecer o consumo na economia, porque se vocês são só estudantes e não têm renda, a partir de agora vocês estarão empregados, ganhando salário e se inserindo no mercado de consumo. E isso é injeção de renda a mais na família de vocês, isso gera um maior bem-estar e tranquilidade. E sem falar que as empresas onde vocês trabalham estarão vendendo mais, estará faturando mais, gerando caixa, e isso será muito bom para quem trabalha na área financeira das empresas. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. E aí eu destaco em amarelo. Uma vez alcançado esse bem-estar na sociedade, quando a gente consegue elevados níveis de emprego para as pessoas, crescimento econômico, estabilidade, que é um relativo controle de preços na economia, quando a gente consegue isso, é possível a gente focar em outras necessidades. Deixa eu destacar aqui em vermelhinho. Como eu posso tentar, ao mesmo tempo, promover um crescimento industrial, planejar medidas de longo prazo para o futuro, corrigir problemas em áreas que ainda estão com problemas. É isso. Esse é o objetivo, essa é a ideia, é que a gente tenha um país harmonizado. As decisões macroeconômicas, minha gente, elas afetam o dia a dia das famílias, né? Por exemplo, reduzir o preço do ICMS, volta aqui para mim, John, por favor. Reduzir o preço o valor do ICMS. Ele agora tem um teto, só pode incidir imposto ICMS em 18% em cima do preço dos produtos, ok? Ponto. Isso aí barateou o preço dos combustíveis. Vejam que as pessoas estão conseguindo abastecer de forma mais barata os preços dos combustíveis. Está mais barato abastecer carro com etanol e com gasolina. Aí, agora, esses dias, me entrevistaram, né? Me entrevistaram na Cidade Verde, perguntando, né, por que é que os preços das coisas elas ainda estão caras. Porque quando a gente vai olhar a inflação, os níveis de inflação estão dizendo que estão baixos. Mas quando a gente vai comprar as coisas no supermercado, elas estão caras. Aí o pessoal estava me perguntando, por que isso acontece? E aí, uma medida da inflação, ela é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que é que acontece? Aqui é só a título de informação para vocês. Se o IPCA está baixo, mas as coisas que a gente vai comprar continuam caras, o que é que acontece? O IPCA vai medir a inflação de pessoas que ganham de um salário mínimo a 40 salários mínimos. É muito amplo.
Se a gente tivesse a medida de quem ganha de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos, aí a gente ia ver uma inflação muito maior, porque ia focar somente nas pessoas que estão indo nos mercados usando quase toda a sua grana para comprar alimentos. Aí a gente ia ter uma inflação maior. Ok, minha gente? Tudo bem? Se eu não tenho carro, eu não sou atingido pela queda no preço do combustível. Eu estou sendo atingido pelos preços caros no mercadinho. Entendem? Agora, se eu, além de consumir as coisas do mercadinho, eu também tenho carro e compro combustível, então aí a inflação para mim vai pegar mais leve. Entendem? Varia muito, depende do tipo de consumo que a pessoa tem. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Câmbio. Para ter um país mais harmonizado vai demorar? Sim, certamente. O ambiente político brasileiro, ele não está ajudando. Aí é interessante isso que você coloca, porque se a gente olhar para esse slide aqui, eu estou falando de um cenário ideal, né? Aí quando a gente vai olhar para a prática, não é assim que a banda está tocando. Pelo contrário, a gente está tendo dificuldades de harmonizar as várias áreas do país. De fato, você está correto. Pode ser que a gente vá demorar bastante para, quem sabe, chegar nesse ponto. Tá bom? Você está correto. Parabéns aí pela análise. É isso mesmo. Essa é a linha de raciocínio. Quando a gente olha para a teoria, aí a gente olha para a prática, veja que essa é a função da economia, de a gente estudar isso. A gente consegue ter um olhar mais apurado, um senso crítico maior, e isso vai ajudá-los na hora que vocês estiverem no mercado de trabalho, trabalhando como futuros técnicos em finanças, tá bom? Beleza? Então vejam, aí eu estou dizendo aí, ó, está destacado aí em vermelho. Decisões macroeconômicas, medidas de governo, o comportamento dos mercados, eles afetam o dia a dia das famílias. Né? Pense, por exemplo, na tranquilidade de saber que o seu emprego não corre riscos. Isso aqui só acontece, minha gente, ó, se um objetivo macroeconômico for atingido, que seria o pleno emprego. Se houver pleno emprego, mesmo quem ficar desempregado pode conseguir um outro posto de trabalho mais facilmente. Se a gente tiver uma economia em pleno emprego e também se a gente tiver crescimento econômico. Sacam? A gente tem que ter essas coisas. Aí a gente teria esse cenário ideal de minimizar os riscos. Por exemplo, de não ter grana no próximo mês. Ok? Detalhe. Vocês sabem qual é o crescimento brasileiro entre 2014? Crescimento brasileiro. A média do PIB brasileiro entre os anos de 2014 para 2022 até agora. Vocês sabem qual é a média do PIB nesse ano? Óbvio que vocês não sabem, porque isso aqui não rola na televisão ou tão facilmente para a gente ver. Mas vejam só. Menos 0,6%. Essa é a média de crescimento brasileiro entre os anos de 2014 e 2022. Minha gente, é muito baixo. Sacam isso? É muito baixo. Esse ritmo de crescimento da economia brasileira,
ele não atende às necessidades de um país de dimensão continental como o nosso. Vocês sacam isso, minha gente? Câmbio. Povo de Buriti dos Montes, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landry Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora do Nazaré, Rio Grande do Piauí. Esse ritmo de crescimento, ele afeta diretamente o dia a dia das famílias no Brasil. A dificuldade de encontrar emprego, é uma renda baixa, mesmo que a gente encontre emprego, é uma renda baixa, não é alta. Sacam? E aí, uma série de outros problemas vem daí, tá bom? Então, minha gente, uma política de promoção do emprego, ela visa, deixa eu destacar aqui em verdinho, uma política de promoção de empregos visa alcançar, obviamente, o pleno emprego naquela economia, na sociedade, ok? A ideia é fazer com que o trabalhador consiga desenvolver sua atividade sem necessariamente ter medo de não ter grana amanhã. A incerteza. Ok? Tudo bem, minha gente? Vamos adiante. Como consequência, quando a gente tem esse cenário de crescimento econômico e de geração de emprego, ele também oferece às pessoas... ele oferece esse cenário uma chance de a gente fazer planos para o futuro. Aqui no exemplo, eu estou sendo bem tacanho. Eu estou falando de uma viagem de férias. Eu estou falando de uma viagem de férias. Mas, quando a gente fala aqui de planos futuros, pode ser um plano de carreira, né? De onde é que eu quero morar, como é que eu quero estar com 65 anos de idade, qual é a faixa de renda ideal para mim. São esses pontos que merecem destaque. Ok, minha gente. Só que, para fazer planos futuros otimistas, a gente precisa de um cenário econômico igualmente otimista. Porque ninguém vai ser otimista num cenário econômico ruim. Porque as pessoas não consomem mais quando o cenário está ruim. Se eu estou com medo de perder o emprego, se em casa esposa perde o emprego, a pessoa vai congelar seus planos de consumo. Eu não vou mais comprar nada financiado no longo prazo, porque eu não sei como é que vai estar amanhã. E eu estou dizendo um exemplo de família. Bora imaginar isso aqui acontecendo em 100, em centenas, em milhares, em milhões de famílias, num país de 213 milhões de habitantes. Percebam que o mercado de consumo esfria. As empresas vão vender menos. Olha como está tudo conectado. Então, meus caros futuros técnicos em finanças, tenham essa coisa em mente. Vocês... tem algumas decisões que estão sob o controle de vocês. Pode voltar aqui para mim, John, por favor. Tem certas decisões que estão sob o controle de vocês. Mas tem muitas decisões que não estão. Elas literalmente vêm e elas passam por cima da gente como rolo compressor. Por exemplo, os efeitos da pandemia na atividade econômica. Ninguém tinha capacidade de se proteger ou se blindar contra esse fator. Tá bom, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então, vejam só. Aí entra um outro ponto que eu destaco em amarelo. Eu estava falando de crescimento econômico, de geração de emprego, como momentos ideais para uma economia, para os mercados, para as empresas e para quem estiver no setor financeiro das empresas. Mas vejam, já o controle inflacionário, controle da inflação, o controle dos preços das coisas, evitando que elas fiquem caras demais,
ele é um elemento importante para que haja uma redução de investimentos e na produção do país, ok? É importante controlar a inflação para que a gente consiga ter um ambiente mais harmonioso. Olhem só, minha gente, por melhor que sejam as decisões tomadas pela empresa, por vocês que estão na área financeira das empresas como futuros técnicos em finanças, nada depende apenas do seu corpo de analistas. Ou seja, o mercado afeta os negócios. Imagine você trabalhando como técnico em finanças na área de saúde e no momento de pandemia. Sacam como a coisa funciona? O mercado vai se empinar. Vocês vão ter uma demanda muito maior do que a capacidade de vocês de reagir ou de vender. O mercado vai até estrangular, como ele estrangulou. Você tinha hospitais e clínicas, né, com incapacidade de atender o tanto de gente que chegou para atendê-los. Vocês teriam dificuldades, inclusive, de comprar insumos e matérias-primas para o funcionamento do hospital, porque o funcionamento estava a toda a carga. Sacam? Ok, minha gente? Não tinha nem pessoal, nem insumo, nem estrutura suficiente para atender todo mundo. Olhem como o mercado afeta os negócios. Nesse caso, o mercado foi afetado pela pandemia. Imagine como parte da gestão financeira de uma clínica ou de um hospital no momento de pandemia. Foi um momento em que o pessoal faturou muito, mas foi um momento também de muito estresse, minha gente, porque as pessoas estavam morrendo nos corredores de clínicas e de hospitais. Sacam isso? Olha o tamanho do desafio. Agora, se coloque... Volta aqui para mim, John. Se coloque como parte da gestão financeira de um hotel no momento de pandemia, com as hospedagens despencando no período de alta estação e você tendo que honrar com compromissos financeiros, porque independente de ter hóspede ou não, você tem fornecedores que você precisa estar pagando. Fornecimento de água, de energia, né? De produtos necessários para o hotel funcionar, pagamentos de funcionários. Se imagine nesse setor que foi duramente afetado na pandemia. Ele não se empinou como a área de saúde. Pelo contrário, ele foi para a lona. Imagine você trabalhando na área financeira como um futuro técnico em finanças, trabalhando numa empresa da área de eventos, no momento de pandemia. Caraca, minha gente, é muito complexo isso, entende? Por mais que vocês sejam muito bons em finanças, vocês vão encontrar muitos desafios que vão se impor, né? E que vêm de fora para dentro. E que muitas vezes estão fora do raio de ação de vocês. Sacam isso? Eu estou dando 2 exemplos extremamente opostos de como esses profissionais da área de finanças foram impactados pela pandemia. A pandemia mexeu no mercado, mas ele mexe de forma diferente. Tem mercado que se expande, tem mercado que cai, ok? No mesmo movimento da pandemia, ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Câmbio. Às vezes é falta de pessoas trabalhando, que são poucas. Aí entra aquele contexto, aí você está falando no contexto de que tem mercados que tem muita gente disponível para trabalhar. Tem outros mais especializados que falta gente para trabalhar. Né? Acontece também. Né? Às vezes é a mão de obra,
pessoas com capacidade de trabalho que faltam em alguns mercados. Acontece também. Ok? Esse é um elemento que merece destaque. Ok? Ou seja, a macroeconomia, minha gente, ela afeta os mercados. É preciso que vocês tenham clareza disso, meus caros futuros técnicos em finanças, porque vocês podem ser, vocês certamente em algum momento, trabalhando na área, vocês serão afetados por isso aqui. Ok? E observando como caminha a macroeconomia no Brasil, quando eu falo de macroeconomia, volto a dizer, eu estou falando da produção nacional, eu estou falando do emprego e desemprego, eu estou falando da inflação. Quando a gente observa essa macroeconomia, é possível saber, por exemplo, se a tendência é de aumentar o custo da matéria-prima dos produtos por conta da inflação que vai impactar no caixa da empresa. Entendem isso? Eu vou até destacar isso aqui em verde. Quando eu olho para macro, né, é possível, né, identificar a tendência, se existe a tendência de aumento do custo da matéria-prima dos produtos por conta da inflação que impacta no caixa das empresas. Tem um cenário que, olhando a macroeconomia internacional, a gente pode fazer alguns cenários a partir dela. Volta aqui para mim, John. Minha gente, a Índia está correndo o risco de ter, por questões climáticas, uma quebra na safra da produção de arroz. E na China tem muita gente, é mais de 1 bilhão de habitantes. Se ela não tiver arroz para o consumo interno, o que é que a Índia vai fazer? Comprar de outros países. Um deles, Brasil. Se a China importar grande parte do arroz do Brasil e os produtores brasileiros vão querer vender para a China, porque lá eles vão faturar em dólar, vamos ter menos arroz aqui no Brasil. E como o consumo sempre é muito grande, a gente vai ter uma alta muito grande no preço do arroz, se ficar confirmada a quebra da safra da China. Isso não vai acontecer só no Brasil, vai ser no mundo inteiro. Vamos ter um aumento nos preços dos alimentos, mais do que o que já estão. E agora, se você é um técnico em finanças e está em algum empreendimento que atue na área agropecuária, olhem os dados que eu acabei de mostrar para vocês aqui pelo IBGE. E outro problema, para agravar a coisa, a Índia também está correndo o risco de ter quebras na safra de sua produção agrícola. E a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Junte Índia e China tendo problemas agrícolas. E a pressão que isso vai gerar sobre os alimentos em escala global. Esse é um problema que pode se avizinhar. E aí? Entendem? Então percebam, nós estamos aqui em estúdio discutindo uma questão global e que pode afetar o dia a dia das famílias aqui no Brasil, o dia a dia das empresas e que vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em finanças. Lembrem-se disso quando as coisas começarem a acontecer, tá bom? Pode ampliar o slide todo aqui na tela, John, por favor. Tem empresas que aumentaram na pandemia, as empresas de álcool em gel, por exemplo. Exatamente. Álcool em gel, você podia inclusive vender no preço que quisesse de caro, que não ia faltar comprador. Não tinha... quando tem mais gente querendo comprar do que produtos para serem vendidos. Aí o preço aumenta. É quase assim, o álcool em gel ele estava se vendendo sozinho e se vendendo caro, saca? É interessante essa coisa. Vamos adiante. Cabe ao gestor financeiro, minha gente,
nessa pergunta que você está, nessa observação que você está fazendo aí. Cabe ao gestor financeiro perceber que o mercado ele não vai se comportar assim até o infinito. Então, em momentos de pico, cabe ao gestor financeiro faturar e reservar uma parte dessa grana. Porque certamente, em algum momento, pode ser que os mercados venham a cair. Aí você fez caixa, você se protegeu no momento adequado. Se bem que álcool em gel, qual é a tendência? É de dar um outro pico de crescimento? Talvez não. Eu penso que a demanda por álcool em gel vai estabilizar no nível mais alto, ou seja, não vai faltar mercado para você vender álcool gel. Sacam isso? Ela não vai ter mais o crescimento que foi de antes da pandemia para a pandemia. Ele já cresceu, ele não vai continuar crescendo, mas ele vai continuar estabilizado no nível alto. Então, para quem vende álcool gel, é excelente essa informação. Minha gente, agora, o mercado que a gente está falando, ele gera falhas, ele apresenta falhas. E aí, o Estado ou o poder público, ele precisa atuar para corrigir essas falhas. Ok, minha gente? Tudo bem? E aí nós temos as funções do Estado. A função alocativa. Qual é a função alocativa? É o processo pelo qual o governo divide os recursos para utilização no setor público e privado. Por exemplo, quais são as prioridades que o poder público entende que devem ser atendidas para poder fazer investimento público? É mais grana para educação? É para saúde? Ou é para rodovia? Ou é para segurança? Ok? Esses são pontos que merecem destaque. De cara, eu digo para vocês, o Brasil, o que é que o Brasil está fazendo? Ele está fazendo essa alocação nesse exato instante. ICMS. ICMS caiu. A arrecadação dos estados. Sacam? O estado está com menos grana de ICMS. Então, os estados pelo país, eles tendem a... Bem, se eu estou com menos arrecadação, eu tenho que... Certos gastos que eu já tinha certo, eu vou ter que reduzir. Vocês sabem onde é que vai cair gasto? O ICMS baixou o preço do combustível para as pessoas. Mas vocês sabem onde é que vai cair gasto público? Na educação vai cair e na saúde também vai cair. Por quê? Porque se caiu a arrecadação de ICMS que financiam essas áreas, minha gente, vai ter que cair gastos com educação e com saúde. Faz sentido isso? É alocação, é prioridade, entendem? Você tem que estabelecer, você não vai conseguir manter os mesmos gastos com educação e com saúde se a arrecadação com ICMS caiu. Por isso que ela não é adequada. É preciso que o Brasil faça uma reforma tributária mais ampla, porque essa aí é remendo novo em pano velho. Ela vai trazer outros problemas mais adiante. Entendem? Então, esses são pontos que merecem destaque. Grandes projetos de investimento no Brasil, eles precisam de um alto desempenho, um alto desembolso, ou seja, precisa de muita grana, e o retorno só acontece no longo prazo. É por isso que obra de infraestrutura, ela passa por investimento público. Sacam? O investimento privado, ele não entra em grandes projetos de investimento, porque o investimento privado quer entrar e lucrar rápido.
mas entrar com o mínimo possível e lucrar o máximo possível. Só que investimento de infraestrutura, ele é um gasto alto e o retorno é só no longo prazo. Por isso que a grande saída e é importante para o país, investimento público, porque o poder público consegue financiar altos desembolsos com retornos apenas no longo prazo. Uma outra função, minha gente, uma outra função do Estado é a distributiva. Ela se refere à redistribuição de rendas realizadas através de transferências, dos impostos, subsídios governamentais. Quando eu falo de subsídio governamental, de impostos ou subsídio governamental, eu estou dizendo que é quando o poder público abre mão de arrecadar para estimular uma determinada atividade produtiva. Ok? O governo do Estado, por exemplo, qualquer um, pode abrir mão de cobrar impostos estaduais para atrair fábricas e indústrias para a região. Entendem? É um exemplo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. São recursos provenientes da tributação para a renda das famílias que estão em extrema pobreza. É uma política distributiva, o Bolsa Família, que ganhou um outro nome, né? Que foi Auxílio Emergencial e agora é Auxílio Brasil. Cada governo vai passando, vai botando o nome para a mesma coisa. É uma política de transferência de renda, né? Para amortecer o impacto da extrema pobreza na vida das pessoas. E é muito importante isso. Tem gente que criminaliza esse tipo de política, mas ela é muito importante, porque ela é, inclusive, uma medida extrema, emergencial. Sacam? Percebam, numa economia, a gente tem uma desigualdade social, a gente tem monopólios que causam prejuízos às pessoas, a gente tem transferências diretas, subsídios, cobranças de multas. Tudo isso pode ser instrumento para tentar corrigir falhas da economia. Essa é a política distributiva. E também a gente falou da política alocativa, a gente falou de política distributiva, as transferências de renda são um exemplo disso, e tem as políticas estabilizadoras. É para manter o valor da moeda, aqui, ou seja, combater a inflação. Combater a inflação para manter o poder da moeda. É gerar emprego, porque a gente sabe que o crescimento econômico e o emprego dá mais estabilidade para as pessoas, tranquilidade, fluxo de caixa, para elas custearem o seu custo de vida. E funcionamento das instituições. São as regras, minha gente. São as regras eleitorais, é poder legislativo criando leis, é poder judiciário julgando se as leis estão sendo cumpridas ou não, é o poder executivo atuando na elaboração de políticas públicas que ajudem as pessoas, investir nos postos de saúde, por exemplo, exatamente. Por vezes, pode ser que investir em posto de saúde não seja prioridade. Só que aí você vai ter a precarização dos serviços de saúde para as pessoas que precisam. Entendem? Então, todos esses pontos, eles entram aí nessa equação. Isso é a função do Estado estabilizadora. Sabe? Para manter aquela estabilidade que a gente estava falando e que na prática está difícil para o Brasil conseguir a harmonização que você falou aí lá em cima, né? Para ter um país harmonizado, vai demorar. Então, vai demorar para a gente conseguir equilibrar todos esses elementos aí. Sacam, minha gente? Câmbio. Então, vejam.
Para ficar mais claro isso para vocês, um país precisa de crescimento econômico. A gente não viu que é um dos objetivos? Crescimento. Opa. De acordo com esse autor, ele é o Gregory Mankin, o PIB é o valor de mercado de todos os bens produzidos por uma economia durante um determinado período. Pode ser de um ano, pode ser o trimestral, de uma determinada região, país ou estado. Eu mostrei para vocês aqui, né, a produção de carne suína, bovina e frangos por unidade da federação. Então, o PIB é a capacidade de produzir mais carne bovina, frango, suíno, produzir mais chapas de aço, produzir mais pneus, mais carros, cortar mais cabelos em salões de beleza, em mais atendimentos e serviços médicos, em mais aulas ministradas, em mais produção de vestuário, mais produção de sei lá o que, de tudo que na atividade econômica. Isso é o PIB. O PIB é a soma monetária de tudo que é produzido num país, tá bom? Por isso que ele é uma medida de crescimento econômico. O PIB cresce, o PIB cai, né? É tudo isso. Por isso que eu disse para vocês, ó, a média de crescimento do Brasil de 1980 para 2014 foi de 2,87%. Minha gente, é muito pouco para uma economia do porte da brasileira. Se eu fizer uma média menor, de 2014, como eu disse para vocês, a 2022, até agora, o crescimento brasileiro tem sido menos 0,6% do PIB. É muito pouco. Sacam? Tem pessoas que nem são atendidas por causa da fila. Exatamente. Isso reflete a exata falta de investimento. Agora, como é que o investimento acontece se a gente tem um cenário tão deprimente assim? Como é que aumenta o investimento se eu não tenho capacidade de crescer e de gerar renda? É muito pouco para a economia brasileira, para as necessidades da população brasileira, dos 213 milhões de brasileiros, né, em todos os estados da federação. Sacam? E isso afeta as empresas nas quais futuramente vocês estão trabalhando como futuros técnicos em finanças. Tudo poderia ser melhor se a gente tivesse um modelo econômico que sustentasse um crescimento mais amplo. Olhem aqui uma tabela que mostra essa coisa do crescimento econômico. Essa tabela é primeiro trimestre de 2021, 2020, 2021 e o ano de 2021. Aliás, 2020 para 2021 e 2021. Vejam só. Agropecuária, indústria, serviços, consumo das famílias, gastos do governo, investimentos, exportação e importação. Sacam? E aqui eu tenho o comportamento da economia em 2021. Foi 4,2%. Estava bom. O detalhe é que eu estou fazendo a média. Na média, entre vários anos, o nosso crescimento é muito fraco. Minha gente, são agora 9 horas da manhã. Eu vou encerrar o nosso encontro por aqui. A gente discutiu muita coisa massa em termos de macroeconomia. A gente se encontra na próxima semana, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.